Bom dia, minha gente. Os jornais publicaram, alguns dias atrás, informações de que um agente do Serviço de Inteligência da Rússia tinha sido expulso do Brasil. É uma notícia que vem com certo atraso, porque, segundo as mesmas fontes, essa expulsão teria, essa descoberta, digamos assim, teria ocorrido o ano passado, né? E ele foi embora, mandado embora do país discretamente, né? Eu tenho assistido esses analistas, jornalistas que entendem de A a Z, né? Desde o átomo até a bomba atômica, e cada comentário disparatado, né? Que revela a falta de conhecimento, efetivamente, sobre a atividade de inteligência e, particularmente, de espionagem e contra-espionagem, certo? E aí eu me senti na obrigação de dar o meu depoimento. Estou me sentindo na obrigação de esclarecer o público um pouquinho, não é? Para que se desfaçam certas bobagens, certas tolices que vêm sendo dito aí na imprensa, né? E eu falo porque fui chefe da contra-espionagem brasileira. Eu atuei durante mais 25 anos na contra-inteligência e, mais particularmente, na contra-espionagem. Chefei o setor do departamento de contra-espionagem e voltado para o leste europeu, principalmente no tempo da extinta União Soviética, não é? E seus países, os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, e depois com a Rússia, não é? E posso testemunhar que, inclusive, fui destacado pela chefia da época, pelo secretário de inteligência, para fazer ou dar os primeiros passos, as primeiras conversações, para estabelecer relações de cooperação com o serviço russo, o SVR. Então eu venho, a minha vida basicamente foi toda voltada para a contra-espionagem e para os espiões da Rússia, da ex-União Soviética, atual Rússia, certo? Então, entre as notícias disparatadas que eu escutei, existe jornalistas falam que não, isso aí ele não tem informação que no Brasil interessa para essa espionagem. Esses caras até fazendo bico, vendendo informação para a empresa privada. Escutei jornalista falar que não tem mais nada que espião fazer porque a Guerra Fria acabou. E coisas desse gênero, né? Então vamos colocar os pingos nos is, vamos falar um pouquinho sobre isso, certo? O fato é que todos sabem, isso eu lancei no meu livro Putin, o espião no poder, eu coloquei que Vladimir Putin é um ex-oficial do KGB, um tenente-coronel do KGB. Inclusive, segundo os chefes dele, à época, era um camarada sofrível, um camarada de baixo nível, um péssimo agente de espionagem. Tanto que foi mandado para a Alemanha Oriental, que o KGB fazia o seguinte: quando o oficial se destacava, era muito bom, mandavam para países ocidentais, para espionar Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha. Quando ele era medíocre, mandavam para países da esfera comunista, porque não tinham o que fazer. Né? Agora, quando Putin assume o poder, a escalada de Putin ao poder, eu coloco muito bem no meu livro, nesse livro que eu citei, como ele chegou ao poder máximo da Rússia. E quando ele chegou no poder, ele colocou tudo o que aprendeu durante a sua vida no KGB em execução. E o KGB estava esfacelado. O KGB tinha sido modificado, dividido em dois serviços. Se no passado o KGB era uma coisa só que atuava no campo interno e externo, depois da queda do KGB, no tempo de Boris Yeltsin, isso foi dividido em dois setores. Um voltado para a inteligência interna e outro voltado para a inteligência externa, a espionagem no exterior, certo? Então, de lá para cá, quando assumiu o poder, o Putin resolveu duas coisas importantes: fortalecer as forças armadas da Rússia que estavam no chinelo, estavam fraquíssimas, desmoralizadas e desmotivadas. Segundo, fortalecer o aparato de inteligência, o aparato de espionagem no exterior, que ele conhecia muito bem os resultados que geravam, certo? Então, de lá para cá, Vladimir Putin tem utilizado a extensão
os serviços da espionagem. Inclusive colocou o serviço que era de espionagem interna, ele colocou para auxiliar na espionagem externa, não é? E assim eles vêm atuando. Quando se fala que não existe Guerra Fria, deve ser uma total falta de acompanhamento das relações internacionais hoje. O que nós que analisamos ainda, eu não perdi o visto e continuo sendo oficial de inteligência, o que nós observamos é que acabou a Guerra Fria voltada do passado. Inaugurou-se a nova Guerra Fria. Não é? Assim que Putin começa a demonstrar que é uma ameaça à paz e à estabilidade internacional, como eu levantei e apontei no meu livro há 5, 6 anos atrás, se eu não me engano. Né? Assim como ele decidiu ressuscitar o exército, as forças armadas da Rússia, ele decidiu também colocar a Rússia, voltar a projetar a Rússia no front de combate internacional. Entendeu? E assim vem ele fazendo, vem patrocinando, mais do que no passado, né? Informações de especialistas de outros serviços de inteligência dizem que hoje ele vem utilizando os dois órgãos da inteligência muito mais do que no passado, certo? E com o concurso da GRU, a Glavna Razvedivatelny Upravlenia, que é a direção de inteligência militar. Né? Então, a Rússia, como é que a Rússia vê o Brasil? A Rússia vê o Brasil como um celeiro para espionagem, vê o Brasil como um país onde se pode fazer tudo em proveito da espionagem russa. Lembrem-se que em 2022, né, já havia sido descoberto que agentes russos estavam utilizando o Brasil para conseguir identificação, para conseguir identidade, para aparecer como brasileiro lá fora, para se infiltrar em organizações internacionais, certo? Como foi o caso do era Vladimir Cherkasov, se eu não me engano, Cherkasov, certo? Que estava querendo entrar no Tribunal Internacional de Haia, né? Que acompanhava, inclusive, os julgamentos internacionais contra o Putin, né? Devido aos crimes cometidos na guerra da Ucrânia ao levar milhares de crianças da Ucrânia para a Rússia, de forma completamente ilegal. Né? Então, minha gente, mais do que nunca a Rússia espiona e hoje utiliza-se de um meio que não é nada de novidade. É um instrumento que, na arte da guerra, o próprio Sun Tzu já falava disso, não é? Que é da mentira, do engodo, da dissimulação para fazer o que o adversário quer que você faça, para você induzir ele a acreditar naquilo que você quer que acredite e que o adversário ou o país-alvo haja conforme você quer que ele haja. Isso, atualmente, ou na União Soviética era chamado de medidas ativas, né? Aktivnoye Meropriatia. Esse era o nome que o soviético chamava para essas medidas. Né? E que utilizava-se à época de uma grande rede de organizações internacionais. Principalmente as organizações voltadas para a paz internacional, etc., que era para vender a imagem dissimulada que a União Soviética era pacifista, enquanto se armava e se preparava todo o tempo para a guerra. Essas medidas ativas hoje voltam com força total. Se observarem, em 2014, na tomada, é a tomada que se pode dizer da Península da Crimeia, né? De uma forma completamente disfarçada, não é? Eles tomaram a Crimeia praticamente sem um tiro. Não foi preciso as Forças Armadas entrarem. Apenas um exército de gente que soube trabalhar com medidas ativas facilitaram esse trabalho. Então, um primeiro elemento hoje na política internacional, um instrumento de peso e de valor, não reside mais somente nas Forças Armadas, mas sim em uma organização, em um trabalho de medidas ativas, certo? Então, medidas ativas vêm sendo utilizadas, e isso não é só a Rússia, não vamos colocar, não sejamos tolos infantis. Os Estados Unidos utilizaram e utilizam ainda medidas ativas para impor a sua vontade, para impor as suas intenções, ou até para impor presidentes que eles queiram.
Recordemos que foi colocado publicamente, né, que o governo Biden, utilizando o Departamento de Estado americano e utilizando a Central Intelligence Agency, a CIA, e todo o aparato do governo americano, inclusive agências que trabalham na difusão de medidas ativas, trabalharam para minar completamente a administração e a vitória do ex-presidente Bolsonaro, né? E para facilitar a vitória do presidente que aí está, que parece que o Biden já até se arrependeu, apesar que o presidente atual, Lula da Silva, não vem fazendo muito bem o que ele quer, inclusive se insurgindo ou adotando posições políticas internacionais que não correspondem aos objetivos de Washington. Então parece que o tiro veio contra o feiticeiro. Tá certo? Então, minha gente, a experiência é o que eu aprendi em 25 anos de contra-espionagem. De uma forma geral, toda embaixada e tem um grupo de oficiais de inteligência atuando sob cobertura diplomática. Isso é um fato. A Rússia, a União Soviética e a Rússia hoje, elas se destacam porque o russo adora espião. Tradicionalmente, os russos adoram atuar nas sombras com a espionagem porque eles sabem os bons resultados que trazem, né? Então, a União Soviética mantinha, à época, de 40% a 60% do quadro de uma embaixada da União Soviética era formada por espiões, oficiais de inteligência do KGB, o Comitê Государственной Безопасности, que era o órgão principal da inteligência soviética, certo? Hoje, eu não sei, eu não posso afirmar se continua esse mesmo percentual, certo? Mas, quando vêm sob cobertura e atuam como querem atuar sob a cobertura de diplomata, obviamente não é como eu vi muita reportagem, muitos jornalistas falando que é para pegar qualquer informação que aí está. Isso fazem os funcionários de carreira do Itamaraty ou dos Ministérios de Relações Exteriores. Todas as embaixadas no exterior são formadas pelo pessoal clássico, o pessoal bem formado da diplomacia. Oficiais de inteligência é para praticar espionagem. E para isso eles são formados e é para isso que eles estão lá. Não para competir com o diplomata, né? Não para competir com o pessoal de comércio exterior, mas para tentar obter aquilo que nós chamamos de dado negado. Certo? Aquele dado que está protegido sob medidas de sigilo, né? Dados que aquele governo não gostaria que fossem liberados, que o outro governo soubesse. É para isso que existem oficiais de inteligência. É para isso que se passa anos, 2, 3, 4 anos, formando oficiais de inteligência para atuar com espionagem. É para isso. Os jornalistas conseguem essas informações que estão disponíveis. E muitas vezes conseguem até dados sigilosos, né? Mas o oficial de inteligência, a missão principal dele é exatamente essa: conseguir ou estar à busca do dado negado. Ouvi até alguns dizerem, não, esses espiões hoje estão para ganhar dinheiro, que é só para ajudar a fazer lobby para a empresa. Eu acho que revela um desconhecimento, um simplismo, uma tolice muito grande. Espião é espião, sempre foi e sempre será. Eu estou acabando um livro agora, Espionagem, ontem, hoje e amanhã, porque a espionagem atua desde que o mundo é mundo, desde os tempos bíblicos, que está cheio de episódios de espionagem, perpassa toda a história da humanidade e parece mais aguçado hoje, quando estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Mais do que nunca hoje, a espionagem está sendo exercitada por todos os países. Porque, a não ser que o milagre venha a acontecer, a não ser que algo de novo venha a acontecer, é muito possível, acredito que a Terceira Guerra está aí já para quem quiser ver. A Europa toda está se rearmando, os investimentos para a defesa todos duplicaram praticamente. Tudo que o Vladimir Putin alegou para invadir a Ucrânia, ele conseguiu que acontecesse contra ele.
ou seja, todos os países que fizeram parte da extinta União Soviética e conseguiram se libertar do tacão tirânico do comunismo soviético, ao verem a atuação de Vladimir Putin nessa invasão ridícula, se abriram os olhos e disseram: não temos que nos filiar a quem nos proteja, que é o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então todos correram para a OTAN, para o guarda-chuva da OTAN, e hoje a Rússia está cercada, está completamente cercada, quase que completamente cercada por países que fazem parte da OTAN. Então, minha gente, quanto mais informação, quanto mais agente eles colocarem no mundo, tá? Porque eles necessitam de fragmento de informação, seja de onde vier. Eles precisam recrutar agentes, seja onde for. Como foi acusado que esse espião, né, ele recrutava brasileiros para mandar para a Rússia, para fazer coisas. Nada, isso é técnica de recrutamento. Sempre foi assim. No passado, recrutava para mandar para a Universidade Patrício Lumumba, né? E lá eles viam aqueles que mais eram maleáveis ao recrutamento e você tinha, ao voltar para o Brasil ou ir para outros países, uma legião de novos agentes recrutados pelo KGB. Nada mudou, continua tudo igual. Muda os nomes, muda a desculpa, mas espionagem continua sendo espionagem. E uma coisa final que eu gostaria de deixar é que a imprensa, de uma forma geral, disse que quando procurou a ABIN para receber notícias, a ABIN teria respondido que nessas questões eles não confirmam nem negam, não dizem nada. E aí vai um ponto. No tempo do SNI, eu discordava dos militares pelo excesso de secretismo que mantinham nessa questão. Enquanto o KGB fazia filmes monumentais sobre os seus espiões, enquanto a CIA e o serviço inglês patrocinavam filmes excelentes para vender a imagem das operações dos seus agentes, aqui a gente oculta. Aqui a gente procura, uma parte da mídia ainda procura colocar os agentes da inteligência como tolos, bobos, arapongas e coisa do gênero para ridicularizá-los, né? Aqui ainda se tem a ideia do secretismo, de esconder aquilo que deveria ser levado ao conhecimento da sociedade. O segundo livro que eu escrevi foi a Contra-Espionagem Brasileira na Guerra Fria, em 2009, 2010, por aí assim. Qual era o objetivo desse livro, que eu deixo claro lá? Era levar à sociedade brasileira conhecimento sobre o seu serviço de inteligência. Levar ao conhecimento da sociedade que existe uma contra-espionagem e qual é o seu objetivo, qual é o seu escopo. Não é? E assim eu procurei fazer, e quando chefiei a contra-inteligência, não é? Criamos um jornal para informar setores da sociedade sobre a atividade, primeiro, da ameaça da espionagem internacional. Segundo, municiar, alertar as autoridades brasileiras e setores, segmentos da sociedade civil sobre a ameaça da espionagem e como se defender dela. E por isso criamos, à época, o que hoje é o chamado o PNPC, Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento Sensível, para alertar a sociedade. Então a sociedade tem que saber o que se passa, a sociedade tem que tomar conhecimento. Se a ABIN identificou, que eu não sei, não posso falar nada da ABIN, porque dela estou distanciado e não tenho contato com ninguém, né, com os jovens oficiais. Mas minha opinião é que casos desse tipo devem ser todos levados ao conhecimento da mídia para que informe a sociedade sobre o que está acontecendo. Até para que a sociedade saiba por que existe um ABIN. É só para fofoca, como tentam colocar alguns? Será que ela faz algum trabalho que é em proveito da sociedade nacional? Né? Então, minha opinião, todos esses casos, quando descobertos, quando bem documentados, devem ser levados ao conhecimento da sociedade. É para isso que a sociedade paga um serviço de inteligência. É para isso que a sociedade paga seus agentes, para que defenda a sociedade das ameaças externas. Um abraço a todos e até a próxima.